Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início hoje à terceira videoaula, né? Referente a alguns exercícios do capítulo 1 de balanço de energia. Nessa videoaula a gente vai abordar dois exercícios em específico, né? O exercício 1.16, que é um problema bastante inicial, assim, um problema que a gente vai abordar uma uma análise em regime permanente, né? E o exercício 1.28 é um problema em regime transiente, contudo, não é solicitado o campo de temperaturas em função do tempo, mas sim a taxa de energia acumulada. Né? Então, ele é um problema transiente, mas que a gente precisa calcular apenas a taxa de energia acumulada. Tá? E também envolve o balanço de energia radiante. Tem um problema bem interessante de ser abordado. Tá? Então, o problema 1.16 ele diz o seguinte: tá? Um aquecedor elétrico de cartucho possui a forma de um cilindro com um comprimento L de 200 milímetros e o diâmetro externo de 20 milímetros. Tá? Em condições normais de operação, tá? Isso já é um indício de que essa frase já é um indício de que o problema vai ser abordado no regime permanente. Tá? Então, em condições normais de operação, o aquecedor dissipa 2 kW quando submerso em uma corrente de água a 20 graus Celsius, onde o coeficiente de transferência de calor por convecção é de H 5.000 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Então, ele fornece o H para você calcular a taxa de transferência de calor por convecção da superfície para o meio externo, para o escoamento externo. Desprezando a transferência de calor nas extremidades do aquecedor, tem um cilindro, né, e as duas extremidades estão sendo desconsideradas para efeito de cálculo de transferência de calor. Né? Determine a sua temperatura superficial TS. Se o escoamento da água for inadvertidamente eliminado e o aquecedor permanecer em operação, sua superfície passa a estar exposta ao ar, que também se encontra a 20 graus Celsius, mas no qual o H é de 50 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Então, ou seja, um H bem inferior, tá, aos 5.000 da água. Qual é a temperatura superficial correspondente e quais são as consequências de tal evento? Tá? Então, primeiramente, a gente vai resolver a determinação da temperatura da superfície, considerando o H de 5.000 no escoamento de água. Tá? Então, para determinar essa temperatura TS, primeiramente a gente vai considerar algumas hipóteses simplificativas ou simplificadoras para esse problema. Tá? Primeiro, o problema encontra-se no regime permanente. Tá? Se o problema está no regime permanente, a taxa de energia acumulada na equação do balanço de energia é igual a zero. Vejam que em nenhum momento do enunciado se comentou qual a temperatura em função do tempo, quanto tempo leva para se ceder tanto de energia. Não há uma vinculação do enunciado com o tempo no problema. Tá? Então a gente vai assumir que esse problema está no regime permanente. Tá? Segunda hipótese simplificadora, né? A transferência de calor nas extremidades do aquecedor vai ser desprezada. A gente está considerando que essa área aqui, né, do cilindro, que chamam de área geratriz, né, AG, é muito maior do que essa área circular aqui, né, essa e aqui a posterior, né? Muito maior do que essas duas áreas. Então a troca vai ocorrer dominantemente só pela periferia aqui do tubo. Tá? E a radiação térmica também está sendo desconsiderada. Vejam que não foi fornecido também nenhuma propriedade radiante, tipo a emissividade, absortividade, nada foi informado sobre as condições de radiação térmica. Tá? Então, nesse problema em específico, nós iremos desconsiderar a radiação térmica no problema. Tá? Bom, dito isso, a gente pode passar para o balanço de energia. Tá? Então, a gente tem um cilindro, tá? Que tem uma taxa de dissipação aqui dentro. Então, tem uma energia que está sendo gerada. O sistema é definido como essa região do cilindro e o escoamento no entorno é assumido como a vizinhança. Tá? Como esse
cilindro está aquecido, né, ele vai perder uma quantidade de energia por convecção para a vizinhança. Mesmo que o fluido estivesse em repouso, ele vai ter, ele está imerso num fluido, vai ter um coeficiente de transferência de calor por convecção H. Tá? Se considerar um escoamento em movimento, esse H é maior. Né? Então, mas o H não é uma incógnita nesse problema que nós estamos abordando. Né? Ele é um dado do problema. Então, inicialmente, ele é considerado um H de 5.000 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Então, considerando isso, a gente pode escrever a equação do balanço de energia, taxa de energia acumulada, é igual à taxa de energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia geral, que é a equação do balanço global de energia. Tá? Problema no regime permanente, então a taxa de energia acumulada é igual a zero. Né? Se a gente analisar esse balanço de energia que nós estabelecemos aqui, essa figurinha, né, do balanço de energia, não há nenhuma taxa de energia entrando. Se tivesse, por exemplo, radiação térmica sendo considerada, haveria uma emissão, né, de energia radiante do ambiente externo, né, que tem uma temperatura não nula, e que seria absorvida por essa superfície. Aí teria uma taxa aqui. Né? Mas, nesse problema, a radiação térmica está sendo desconsiderada. Então, não tem nenhuma taxa entrando. Tá? Então, o que vai permanecer é a taxa de energia que está saindo, menos a taxa de energia que está saindo, mais uma taxa de energia gerada. Essa taxa de energia gerada vai ser a taxa dissipada, e essa taxa de energia que está saindo vai ser a taxa de transferência de calor por convecção. Tá? Então, essa equação do balanço de energia pode ser escrita de forma simplificada, a gente só jogou a taxa de energia que sai para o outro lado. Tá? Essa taxa de energia gerada é a taxa de energia dissipada, e a taxa de energia que sai é a taxa de transferência de calor por convecção, que é calculada a partir da equação constitutiva de Newton, né? Que nós vimos lá na aula de mecanismo de transferência de calor. Né? Então, a taxa de energia dissipada pode ser igual ao produto do H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, essa área AG aqui, que seria o perímetro vezes a profundidade, vezes a diferença de temperatura, Ts, que é a nossa incógnita, e T infinito, que é um dado do problema. Né? Então, o QD é um dado, o H é um dado, essa área a gente precisa calcular, mas tem os dados suficientes para calcular, e o Ts é a nossa incógnita. Então, nós vamos isolar o Ts nessa equação 3. Então, isolando a temperatura Ts na equação 3, né, jogo o H e o Ag para baixo do QD aqui, né, e depois só jogo o T infinito para o outro lado. Então, a gente obtém essa expressão 4, que é uma expressão para Ts, a temperatura da superfície. E a gente está assumindo, isso é uma outra simplificação do problema, né, que todo esse bloco está a uma mesma temperatura, todo o bloco ATS. Na verdade, a gente sabe que não é exatamente isso que acontece num problema físico real, mas nós estamos assumindo que essa variação não é grande o suficiente para afetar a análise. Tá? Então, nós temos Ts igual a T infinito mais QD sobre HAG. Isso aqui representa uma variação de temperatura entre Ts e T infinito. Tá? Então, se a gente quer definir a temperatura Ts em graus Celsius, a gente precisa usar o T infinito em graus Celsius. Se a gente quer Ts em Kelvin, a gente precisa definir o T infinito em Kelvin. Isso aqui é só uma variação de temperatura. E a variação de temperatura em Kelvin e Celsius é a mesma coisa. Tá? Então, a gente não precisa fazer nenhuma conversão do H para watt por metro quadrado, grau Celsius, não tem nada disso, é só substituir os dados aqui. E se a gente quer definir o Ts em Kelvin ou grau Celsius, é só definir esse T infinito em uma das escalas de temperatura. Tá? Então, substituindo os dados do problema na equação 4, né, a gente tem que Ts igual a 20 graus Celsius, mais a taxa dissipada, que é 2.000 watts, sobre o H, que é 5.000 watts por metro quadrado Kelvin, vezes, aqui está a área AG, né? Então é π vezes o diâmetro, 20 vezes 10 na menos 3 metros, vezes
200 vezes 10 no menos 3 metros, que é o comprimento. Tá? A gente pode cortar esse watt com esse metro quadrado com os 2 metros da área AG, né? E a gente fica com essa variação aqui em Kelvin, mas como a variação é a mesma em graus Celsius, isso aqui vai dar um valor de 31,8, né? Kelvin ou graus Celsius, mas como é uma variação, a gente pode somar simplesmente com esse 20 graus Celsius aqui e a gente acha uma temperatura superficial de 51,8 graus Celsius, tá? Então, a primeira parte do exercício está resolvida, né? A segunda parte do exercício pergunta se o escoamento de água parar de ser fornecido, né? Qual passa a ser a temperatura TS, que a gente está chamando aqui de TS1, né? Basicamente, se a gente considerar o problema no regime permanente, a temperatura final dele seria obtida usando essa mesma expressão, só que ao invés de calcular com o coeficiente de transferência de calor da água de 5.000 watts por metro quadrado Kelvin, nós calculamos com um H do ar de 50 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Realizando-se isso, né, encontra-se uma temperatura, né, TS1 de 3.203 graus Celsius, ou seja, né, obviamente qualquer componente, qualquer resistência térmica vai queimar, né? Não vai suportar. Tá? Isso não é que no instante tempo zero vai ser isso aqui. Ao longo do tempo ele vai atingir essa temperatura aqui. Tá? Então, veja, esse problema 1.16 é um problema bem simples, um problema no regime permanente. O que eu peço para vocês? Né? Que vocês recalculem esses valores, refaçam esse exercício, né, a partir da análise do vídeo, né, e vejam se esses valores estão certinhos. Tá? Vamos passar então para o segundo exercício. Tá? Exercício 1.28, tá? Diz o seguinte: tá? Uma tubulação industrial aérea de vapor de água não isolada termicamente, com 25 metros de comprimento e 100 milímetros de diâmetro, atravessa uma construção cujas paredes e o ar estão a 25 graus Celsius. Então, tem uma tubulação, né, que dá os dados de comprimento e diâmetro, né, e fornece também qual é a temperatura que o ambiente externo está. Tá? Vapor pressurizado mantém uma temperatura superficial na tubulação de 150 graus Celsius. Então, ele fornece qual é a temperatura que está imposta ali no tubo. Né? Mas como é que vai fazer para esse vapor se manter a 150 graus Celsius? Bom, se fornece mais energia para o gerador e força com que a tubulação fique com a temperatura de 150 graus Celsius. Né? Você vai fornecer mais energia, né? E vai manter ele a 150. Tá? E o coeficiente associado à convecção natural é de H 10 watts por metro quadrado Kelvin. Então, tem um tubo que está aquecido, está exposto ao ambiente, está trocando calor por convecção e ele fornece qual é o valor de H, que é 10 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? A emissividade da superfície é de epsilon igual a 0,8. Então, ele fornece uma propriedade radiante. Aqui a gente vai ter que calcular qual é a taxa de energia que está sendo emitida para a vizinhança, né, para o ambiente externo, né, e qual é a taxa que está sendo absorvida do ambiente externo. Tá? Como tanto o ambiente externo quanto a tubulação, o tubo, né, a tubulação, estão a uma temperatura não nula, né, ele troca energia por radiação. Tanto a tubulação emite energia quanto recebe energia da construção. Né? Em termos de taxa líquida, que a gente vai analisar o quanto que um e o outro envia, né? O quanto que emite e quanto que absorve. Tá? Item A. Qual é a taxa de perda de calor na linha de vapor? Né? Na verdade, aqui faltou complementar que é em 1 ano. Tá? Isso aqui justifica a questão do problema ser transiente. Tá? Ele está perdendo, né, calor ao longo de 1 ano. Tá? Tem que acertar isso no enunciado. Tá? Sendo vapor gerado em uma caldeira de fogo direto, operando com uma eficiência ETA de 0,9, né, 0,9, e o gás natural cotado a
a 0,01 dólar por megajoule, qual é o custo anual da linha de calor na linha. Então a gente vai ter que calcular a quantidade de energia que é perdida ao longo de um ano, né, na tubulação, vai ter que corrigir pela eficiência para saber qual é a quantidade de energia que está sendo perdida no gerador e aí multiplicar pela função de custo aqui. Tá? Primeiramente, né, qual é a taxa de perda de calor na linha de vapor ao longo de um ano. Tá? Vamos assumir, então, como hipóteses simplificativas. Tá? Primeiro, o ambiente externo é muito maior que a tubulação. Né? Se o ambiente externo é muito maior que a tubulação, a gente pode aplicar a lei de Kirchhoff, né, nesse problema, por balanço radiante. Então, a gente está assumindo que a emissividade, né, ela é igual à absortividade nessa superfície, tá? Pela aplicação da lei de Kirchhoff. Tá? Segundo, não há geração de energia nessa tubulação aqui. Tá? Nosso sistema que nós definimos é a tubulação. Tá? E essa tubulação troca calor com essa região externa aqui, que é a nossa vizinhança. Então, ele troca calor por convecção, esse cara aqui está 150 graus, e aqui o ambiente externo está 20, 25, né? Então, como essa temperatura aqui é menor do que a temperatura da superfície, ele vai perder uma quantidade de energia por convecção, né? E na radiação térmica, essa superfície que está a 150 vai emitir uma quantidade de energia radiante, que a gente está chamando de QRAD 1, né? Mas ela também vai absorver uma quantidade de energia vindo da vizinhança. A vizinhança tem uma temperatura finita não nula, emite energia radiante e parte dessa energia é absorvida nessa superfície. Tá? O cálculo dessa energia que está sendo absorvida, tá, é que vai depender da aplicação da lei de Kirchhoff, que ao invés de ser o alfa vezes o sigma, que é a constante universal de Stefan Boltzmann, vezes o T infinito na quarta vezes a área superficial, né, a gente vai poder substituir o alfa pelo epsilon aqui. Tá? Além disso, a gente está assumindo que a temperatura ela é uniforme na linha, em toda essa linha de vapor aqui. Né? Acaba sendo compensada pelo gerador. Tá? Essas são as hipóteses simplificativas nesse problema. Tá? Então, a gente pode passar para o balanço de energia. Tá? Nós definimos o sistema na linha de vapor, né? Ela tem um comprimento L e um diâmetro D. Essa linha de vapor está a uma temperatura de 150 graus Celsius, né? Perde energia por convecção para o ambiente externo, que está a uma temperatura mais baixa, né? Perde energia por radiação, uma taxa de energia radiante que está sendo emitida, né? Dada pelo produto da emissividade, vezes a constante universal de Stefan Boltzmann, vezes a área, vezes a temperatura dessa superfície elevada na quarta potência. Tá? E também recebe energia da vizinhança através do que ele consegue absorver da energia emitida da vizinhança. Então, vai ser o alfa, né, que é a absortividade, vezes a constante universal de Stefan Boltzmann, vezes a área, vezes o T infinito na quarta. Tá? Então, o balanço de energia vai ser dado por taxa de energia acumulada. Vejam que nesse problema a taxa de energia acumulada ela se manteve. Por quê? Porque ela é incógnita do problema. Eu quero saber quanto que houve de perda de energia ao longo de um ano. Né? Então, essa taxa de energia acumulada se mantém. Tá? Taxa de energia que está entrando também se mantém por causa do QRAD 2. Né? A gente poderia montar esse problema em termos de taxa líquida radiante. Tá? Já considerar, olha, a quantidade ele perde mais energia do que ele ganha. Então, vou considerar que a taxa líquida seria o QRAD 1 menos o QRAD 2 e considero um QRAD que está saindo. Então, esse cara aqui seria zero. Tá? Mas aí a gente tem que definir isso. Olha, vou considerar a taxa líquida
de energia radiante. Aí é uma taxa só que está saindo. E estou comentando isso porque a gente muitas vezes acaba tendo algumas formas diferentes de resolver o problema, tá? Menos a taxa de energia que está saindo, essa taxa de energia que está saindo, tá? É a quantidade de energia que sai por convecção, né? E a quantidade de energia que está sendo emitida por radiação por essa linha de vapor. E a taxa de energia gerada era igual a zero. Tá? Então, taxa de energia gerada é igual a zero, não tem nenhuma conversão de energia em elétrica ou cinética química, em energia térmica e mecânica. Então, esse cara aqui é a única coisa que a gente vai cortar nessa equação. Tá? Então, agora, a próxima etapa é justamente a determinação das taxas de transferência de calor. Quanto que ele perde de energia por convecção, quanto que ele emite de energia por radiação e quanto que ele absorve de energia por radiação. Então, isso vai ser feito lançando mão, por exemplo, da equação constitutiva de Newton. A taxa de transferência de calor por convecção vai ser igual ao H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes essa área superficial aqui, né? Vezes a diferença de temperatura, Ts menos T infinito, essa é a equação 2. Tá? A taxa de energia que está sendo emitida por radiação vai ser dada por epsilon, vezes o sigma, que é uma constante universal de Stefan Boltzmann, dada por 5,67 vezes 10 na menos 8, watts por metro quadrado Kelvin na quarta, vezes a área superficial e vezes a temperatura superficial na quarta. Aqui tem que tomar cuidado, porque essa temperatura aqui, os cálculos dessas temperaturas para radiação térmica devem ser feitos em Kelvin. Tá? Ao contrário do que acontece nas taxas convectivas. Como é uma variação aqui, a gente pode usar tanto em Kelvin quanto em graus Celsius. Mas para a definição do cálculo das taxas radiantes, você deve calcular usando a escala em Kelvin. Tá? Então, essa é a taxa de energia que está sendo emitida e aqui é a taxa de energia que está sendo absorvida. Então, a taxa de energia que está sendo absorvida vai ser igual a alfa, que é a absortividade da superfície. Nem toda a energia que irradia sobre a superfície é absorvida. Tá? Então, quem define isso é uma propriedade radiante chamada de absortividade. Tá? Vezes o sigma, vezes a área superficial, vezes o T infinito na quarta, porque essa energia vem sendo emitida da vizinhança. Tá? E o quanto é absorvida é definida pelo alfa. Tá? Como esse ambiente aqui está exposto, essa linha está exposta a um ambiente que é muito maior, pegam, por exemplo, um carro na rua, uma esfera dentro de um forno, né, e uma tubulação exposta num ambiente externo, tá, a gente pode considerar, né, nessa situação, uma aplicação da lei de Kirchhoff, mesmo dos circuitos elétricos, mesmo das tensões, né, a diversão dele era fazer essas coisas, né. Então, se a gente aplicar a lei de Kirchhoff na equação 4, né, a gente pode mudar essa equação 4 para a equação 5 aqui, considerando o epsilon, que é um dado do problema. Então, o Q rádio 2 vai ser dado por epsilon vezes o sigma, a S menos vezes T infinito na quarta. Tá? Então, a gente vai poder substituir as equações 2, 3 e 5 na equação do balanço de energia. Tá? Então, definindo as taxas de entrada e saída, a gente está fazendo separado aqui. A taxa de energia que entra é o Q rádio 2, né? Dado por epsilon sigma S T infinito na quarta, e a taxa de energia que está saindo, tá? É dado pelo Qconv mais o Q rádio 1. Tá? Qconv mais o Q rádio 1. Então, aqui a gente vai ter o HAS TS menos T infinito, que é a taxa de transferência de calor por convecção, e aqui a taxa de energia emitida por radiação da superfície para o meio externo. Tá? Então, a gente vai substituir as equações 6 e 7 na equação 1. Então, a taxa de energia acumulada é igual à taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai. Então, isso é igual ao Q rádio 2, que é a taxa de energia que entra, menos o Qconv, menos o Q rádio 1, que é a taxa de energia que sai. Tá? E aí a gente tem ela toda aberta, a equação aqui. É epsilon sigma S, T infinito na quarta, menos HAS, TS menos T infinito, menos epsilon sigma S, TS na quarta. A gente pode juntar esses dois termos aqui, o primeiro
e o terceiro. Então, se nós juntássemos aqui, ficaria epsilon sigma s, T infinito na quarta, menos TS na quarta. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai evidenciar menos AS, tá? E vai escrever o termo do fluxo de calor por convecção e o termo de fluxo líquido radiante que está saindo. Né? Aqui ficou TS na quarta, menos T infinito na quarta, porque a gente evidenciou menos AS, não AS. Tá? Então a gente poderia ter feito esse problema, principalmente essa análise aqui da parte radiante, de uma forma um pouco diferente. Ao invés de considerar os termos separados, a taxa de energia que está sendo emitida e a taxa de energia que está sendo absorvida, considerar uma taxa líquida, né? O que está sendo emitido menos o que está sendo absorvido. E a gente considerar como uma taxa que está saindo. Né? Como TS é maior do que T infinito, a gente sabe que em termos líquidos essa taxa radiante vai ter mais energia saindo do que sendo absorvida, ainda mais aplicando a lei de Kirchhoff. Né? Se fosse o contrário, tivesse um T infinito maior do que o TS, seria uma taxa líquida entrando. Tá? Então pode ser resolvido de uma forma um pouco diferente, que o resultado vai ser o mesmo. Né? Montando assim aberto, como nós fizemos, a gente chega na expressão para a taxa líquida, né? Ou nesse caso aqui para o fluxo líquido radiante que está saindo. Tá? Bom, consequentemente, agora a gente precisa substituir os valores para calcular a taxa de energia acumulada ao longo de um ano. Tá? Então, o cálculo da área superficial da troca térmica vai ser dado por π vezes D vezes L, a gente substitui os valores, encontrou esse valor aqui, por favor verifiquem. Né? O cálculo da perda de energia ao longo do tempo vai ser dado por menos AS, né? O fluxo líquido convectivo, 10 watts por metro quadrado Kelvin, vezes 150 menos 25 graus Celsius. Veja que eu estou cortando aqui o grau Celsius com Kelvin, porque isso aqui é uma variação de temperatura. Tá? Então, a variação em grau Celsius é igual à variação em Kelvin, então eu posso cortar eles. Tá? Mais 0,8, que é a emissividade, 5,77 vezes 10 na menos 8 watts por metro quadrado Kelvin na quarta, que é o sigma, né? E o TS na quarta menos o T infinito na quarta. Vejam que aqui eu escrevi em Kelvin, tá? Kelvin na quarta. Então, eu vou cortar os Kelvin na quarta, os metros quadrados eu corto com o da área aqui, e a gente chega numa taxa de energia perdida, né, de menos 18.405 watts, ou seja, joule por segundo. Tá? Para estimar o quanto se perde ao longo de um ano, eu vou ter que modificar essa escala de energia aqui de joule por segundo para joule por ano. Tá? Então, qual o custo anual da linha da perda de calor na linha? Tá? Isso aqui é uma parte bem importante, né, do problema, e agora a gente vai para a parte final, que é obter o resultado que está sendo solicitado no enunciado. Tá? Aqui é a eficiência do gerador, de 0,9. Tá? Isso aqui é a quantidade de energia que está sendo perdido na linha. Tá? Isso é 90% do que está sendo perdido no gerador. Então, a gente precisa depois dividir pela eficiência isso. Né? E a função custo, que multiplicar pela função custo para ter o valor em dinheiro. Tá? Então, a perda de energia por ano na tubulação, a gente só vai ver, olha, se é por ano, quantos segundos tem um ano? A gente faz essa correção. Então, multiplica aqui por 3.600, divide por uma hora, multiplica pelo número de horas que tem um dia e o número de dias que tem um ano, para a gente poder cortar todas essas escalas aqui e ter quantos segundos tem num ano e multiplicar aqui. Né? Então, isso deu um valor total da taxa de energia perdida na tubulação ao longo do ano de 5,80 vezes 10 na 11 joule por ano. Tá? No gerador de vapor, tá? Ele perde um pouco mais, porque tem aquela eficiência de 0,9. Então, a gente divide a taxa de energia perdida num ano na tubulação por 0,9, porque tem que ceder mais energia para manter
aquela temperatura lá de 150. Tem algumas reversibilidades no meio do caminho, então ele gasta mais energia do que o que perde na tubulação. Então é 5,80 vezes 10 na 11 Joule por ano dividido por 0,9. Tá? Então isso dá um valor de 6,45 vezes 10 na 11 Joule por ano. Para definir o custo, nós vamos precisar multiplicar essa taxa de energia perdida por ano no gerador pela função custo, né? E aí a gente chega num valor de 6.450 dólares por ano, né? Considerando aqui um custo bem baixo. Hoje em dia, provavelmente esse custo aqui seja muito maior, né? Se a gente considerar o custo do quilowatt-hora, né, de geração de energia, provavelmente esse valor seja bem superior a isso. Tá? Então, esses dois exercícios dão uma base geral de como resolver um problema no regime permanente, como resolver um problema no regime transiente, onde a gente calcula a taxa de energia acumulada e também a parte de balanço de energia radiante nesse problema. Tá? Então, essa videoaula era isso. Obrigado a todos.